Tá, Hugo, tudo bem? Está tudo bem? Olha, vamos entrar em direto dentro de 5 segundos, a gente já fala. Está bem, Espera só está um bem. bocadinho. Está bem. Viste alguém? Espera aí. Acredito que o jogo é fixe, imagina. É diferente, mas é uma questão de hábito. O Wilson também testava o jogo, começou a acertar umas snipadas. Estamos, Loureiro. Ainda não? É também continuava, mano. Ainda não. Quando eu disser siga, já sabes. Ok. Estão-me a ouvir? Sim, sim, estamos, Hugo, estamos. Ok, ok. Dá-me só um bocadinho. Que estamos... Sérgio, neste momento eu estou a ouvir o áudio, mas não estou a ver nada ainda. Ok. Sabe o que é que eu Tá achava? tudo. Eles podiam pôr a jogabilidade do jogo, mas com estas cenas, de já apanhar caixas, armas não equipadas, Só ouvirem barulho é o Pardal a jogar. se és a arma, e tirar as Está ali a duas chão. jogar. Pá, Loureiro, eu presumo que já estejamos em direto. Não sei o que é que Dá-me tens. só um segundo. Sabes que isto aqui demora um bocadinho. Claro. E peço desculpa às pessoas. Neste momento estás em direto, velho. Podes seguir. Ok, pronto. Boa noite a todos. Pronto, foi a primeira vez que estamos a tentar uma coisa destas, fruto das circunstâncias. Nós estamos aqui reunidos, um painel de 4 pessoas ligadas ao futebol diretamente. Nós, só para contextualizar o porquê disto, Olha, gajo. o canal Balneário sentiu necessidade de abordar um tema específico, que é esta questão do Covid-19, que tem tido um impacto muito grande nas competições e que tem sido muito falado a nível de competições do UEFA e competições de primeira e segunda liga em Portugal. E não só, no resto da Europa, mas há um nível competitivo que não tem sido muito falado e nós vamos começar uma série de conversas em videoconferência, direto para o Facebook, sobre isso, por falar precisamente nestas ligas. Eu vou apresentar rapidamente as pessoas que vocês estão a ver aqui. Nós temos, começando de baixo para cima, e sem nenhuma ordem específica, temos aqui o Borges, que é treinador do Macieirense, uma equipa da Distrital de Aveiro. Temos ao lado esquerdo dele, temos o Hugo, que joga no Créteil, em França. Temos o Pedro Rodrigues, que é um homem desde sempre ligado ao futebol de várias formas. Começou como jogador, foi dirigente de um clube e agora tem outro papel na competição e no próprio mundo do futebol, que ele também já vai daqui a um bocadinho explicar qual é. Em cima, ao lado direito, temos o goleiro que está aqui nos cuidados mais técnicos, e à esquerda temos o Bruno Inverno, que é jogador do Rifanense, uma equipa também do Distrital de Aveiro. Pronto. Aqui o objetivo, a única pessoa que está aqui de fora, digamos assim, do contexto português, pelo menos diretamente, é o Hugo, porque eu quis que ele estivesse connosco para falar um bocado da realidade do que está a acontecer em França, que a nível extra-futebol está a ter neste momento, o drama a nível da infecção é maior do que cá, e as medidas que nós estamos a ver agora, e eles já estão a sentir eventualmente há mais tempo, e o Hugo depois vai falar um bocadinho sobre isso. Vamos começar, isto como é uma videoconferência, vamos ter que mais ou menos tentar respeitar a ordem da coisa. Vamos começar, se calhar, pelo Borges, pelo treinador. Borges, queria que nos desse um bocadinho uma visão de como é que as coisas foram processadas por parte do Macieirense, por parte da tua equipa técnica e dos teus jogadores, quando chegou a diretiva da associação a mandar parar o campeonato. Antes de mais, boa noite a todos. Pronto, quando fomos informados das medidas que a associação ia tomar, automaticamente nessa semana cancelámos os treinos. Tivemos uma reunião nessa terça-feira com os jogadores. O que estava previsto seria nós esta semana voltar a treinar uma vez, 2 por semana, e porque o que estava previsto era o prazo até começar a jogar a 29, ou seja, a partir do dia 23 voltaríamos a treinar normalmente. A semana passada tive uma reunião com o presidente na sexta-feira e optámos por
por cancelar os treinos, porque acho que neste momento não faz muito sentido não estar a treinar, visto que, pronto, é um clube amador, muitos jogadores também neste momento já não estão a trabalhar, estão em casa e não fazia muito sentido nós começar a treinar. Aquilo que agora não temos uma data prevista para voltar aos treinos. O que ficou falado entre nós, os atletas e a direção, foi que conforme agora as coisas se vão resolvendo, espero que se comece a resolver, iremos voltar a treinar, mas quando? Neste momento é impossível nós dizer, porque olhando às notícias que vamos ouvindo na televisão, isto poderá vir ainda a piorar, não sabemos, e também não sabemos ainda em que contexto o campeonato poderá ou não ainda ser realizado, aquilo que faltará. Portanto, neste momento há este impasse e vamos aguardar serenamente e se calhar só mais para a frente, daqui se calhar 15 dias ou 3 semanas, é que poderemos ter uma perspectiva melhor daquilo que se irá passar. Vocês, no caso, era o que eu falava um bocadinho, todos nós que seguimos nas redes sociais os clubes de primeira e segunda liga, vemos que os jogadores têm um plano que estão a cumprir, a treinar em casa. Houve algum cuidado da vossa parte de fazer isso com os vossos jogadores? É assim, a gente aquilo que pede aos atletas é, dentro da possibilidade de cada um, tentar fazer algo. Mas é difícil, porque muitos também trabalham e depois nós sabemos que neste contexto mais amador, dificilmente eles já de noite em casa vão cumprir a risca que seja ele qual for o titular no trabalho. Nós temos a noção disso, não é como digo, isto é um clube amador, é um clube da primeira divisão distrital e dificilmente os jogadores, sei que alguns até na altura foram ao ginásio, também agora os ginásios estão fechados, por isso já deixaram de ir. Há sempre alguns atletas que têm mais essa preocupação de manter um bocadinho a sua forma, mas sei que se calhar na maior parte isso não vai acontecer. Se porventura, e Deus queira que sim, que o campeonato volte a reiniciar, nem que seja mais tarde um bocado, mas que penso que com estes adiamentos que houve, agora já não havendo europeu, não havendo nada, o campeonato poderá prolongar de junho a julho e será realizado, penso eu. E se isso vier, depois teremos que fazer nós um plano diferente. Porque também penso que quando as medidas forem tomadas não haverá muito um espaço de 15 dias para voltar. Acho que aquilo vai ser um bocadinho, se voltar a haver competição, será muito em cima e aí teremos que tratar de preparar da melhor forma possível. Mas o apelo que se fez aos jogadores foi este, dentro da capacidade de cada um, dentro das suas possibilidades, fazer algo um bocadinho. Mas sabemos que neste contexto é complicado. Ok. Saltando para a parte dos jogadores, para o inverno, vocês como é que também receberam a notícia? Acredito que se calhar vocês tinham alguma expectativa em relação a... Porque até penso que a primeira associação a suspender, se não estou em erro, foi o Porto, e depois o pessoal na Distrital de Aveiro já começou a pensar que a coisa aqui se ia repetir e passado algumas horas foi efetivamente dada essa diretiva. Como é que vocês, enquanto jogadores, também receberam essa notícia da suspensão? Olá, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, desde já. Sim, sem dúvida que esta notícia apanhou-nos todos desprevenidos, não estávamos à espera de uma notícia tão grave como está a acontecer. E foi na tarde de terça-feira que as coisas foram acontecendo. A associação mandou-nos um e-mail para o clube a dizer que ia ser tudo cancelado, treinos, competições, até dia 23 de março. O pessoal começou logo tudo a falar, e não vai haver treino, como é que é? O míster preocupado, não é? Calma, vamos falar. Mas, sinceramente, nesse dia só apareceu meia dúzia de atletas para falar com o míster, já nem quiseram ver, com medo. Portanto, há por parte do próprio plantel algum receio mesmo do próprio contacto, ou seja, isto acaba por ser, no vosso entender, uma medida que se aceita completamente, não é? Mesmo... Sim, somos obrigados a aceitar, porque temos que respeitar as regras, por muito que nos custe, que a gente adora jogar futebol para os atletas, dirigentes, presidentes, foda-se, de repente não podes fazer nada, é difícil para nós. E o próprio, a gente trabalha 8 horas de trabalho, chega ao fim do dia, parece que o corpo pede para a gente ir, temos que ir treinar.
já estou a começar a sentir isso e mesmo que treino em casa não é a mesma coisa. Vocês têm feito alguma coisa? Era isso que eu ia perguntar. O plantel do Rifana tem alguma diretiva por parte da equipa técnica para se preparar ou está ao critério de cada um? Sim, o treinador falou-nos nisso, puderem fazer uma corridinha perto de casa, não se agrupar com muita gente, sozinhos até, fazer uma corridinha ou bicicleta em casa. A gente, quem tem, se calhar até faz, mas há sempre aqueles, só que facilita, hoje me apetece, faço amanhã. Pá, o pessoal vai desmotivando e com esta notícia a dizer que se calhar já não é 23 de Abril, se calhar pode ser 23 de Março neste caso, pode ir até Abril, Maio, a gente já está um bocado desacreditado, se calhar o campeonato vai ficar mesmo por aqui, como disse aí o Mr. Borges. Infelizmente, para mim, que eu era o último ano de carreira, não queria acabar a minha carreira assim, mas não sei, esperemos que não. Antes de irmos ao Pedro, vamos só viajar até a França. Hugo, nós estamos todos, pelo menos eu estou um bocado descontextualizado de como é que foi ditado a paragem aí em França. Contextualiza-nos um bocadinho como é que o processo chegou até à interdição dos jogos. Boa noite a todos, em primeiro lugar. Assim, foi tudo muito de repente. Nós tivemos treino na quinta-feira de manhã e à tarde, julgo que foi no final da tarde, a Federação lança um comunicado a dizer que o jogo de sexta-feira, todas as competições iriam estar suspensas. Basicamente tivemos treino na quinta de manhã e no final da tarde tivemos o comunicado da Federação. Costas! E foi tudo de repente. Desculpa lá, estamos a falar de quinta-feira passada. Quinta-feira passada. Ou seja, o campeonato aí parou ainda já até depois do nosso, porque as nossas distritais foi na terça-feira. Diz-me uma coisa, no vosso caso, pronto, o nível é superior aqui a estes dois casos que nós analisamos aqui do Borges e do Inverno. Vocês têm algum tipo de acompanhamento em termos deste treino que agora estão a fazer em casa, presumo eu, ou também está cada um por si? Como isto foi tudo repentino, depois na sexta-feira a gente ia ter jogo, já não houve. Tivemos uma reunião, fomos todos ao estádio, falámos com o staff técnico e a direção e assim, que ia ficar suspenso. Entretanto, meteu-se o fim de semana e na segunda-feira o staff técnico e a direção tiveram reunião e o combinado ficou não haver treinos, suspender esta semana, onde o staff técnico nos mandou um plano de treinos e temos que fazer esse tal plano de treinos que temos. Ou seja, pelo menos no vosso caso houve mesmo uma diretiva. Diz-me uma coisa, vocês, é tudo, mesmo falando agora do treino em concreto, é tudo treino que vocês podem fazer dentro de casa ou vocês, por exemplo, têm que ir correr à rua, têm que fazer alguma coisa? Não, a maior parte dos exercícios é tudo feito em casa, mas temos ali 40 minutos de corrida em que temos que ir à rua fazer. E neste momento ainda não há interdição de correrem na rua em França? Não, para já ainda não. Podemos ir correr e eles aconselham a não correr a paz. Pois, e sozinhos. Ainda hoje de manhã eu fui fazer isso. Por acaso, aqui nós temos um parque ao lado, que é grande, e dá para ver que as pessoas estão a seguir à risca o que o governo decretou, que é andar sozinho, fazer exercícios sozinhos, não a par. Uhum. Ok. Depois há uma questão aqui que eu quero ainda colocar e que pode ser comum a toda a gente, mas eu vou saltar aqui para o Pedro, que é o único que ainda não falou. Pedro, de uma pessoa que está ligada ao futebol, mas já completamente fora das quatro linhas, qual é a tua opinião disto tudo? Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez ao canal Balneário por este convite. É óbvio que nós não estamos ao nível dessa preparação técnica que obriga treinadores, atletas. O nosso trabalho é distinto, é um trabalho mais de jogo. A questão que se coloca aqui é mesmo essa, é aquilo que todos nós sabemos. Portanto, não somos nós que estamos no futebol que temos o conhecimento para poder atuar perante este fenómeno e este inimigo que nos apareceu aí. Portanto, quem no fundo temos de confiar naqueles que neste caso é a Direção-Geral de Saúde para
para a determinação das normas, e o futebol, o que eu acho é que está a dar um exemplo enorme à sociedade, tendo em conta as decisões que tomou, e muitas delas à frente, inclusive, de outras áreas nacionais e mesmo do próprio governo. Portanto, acho que o futebol deu uma grande demonstração de como atuar perante este fenómeno, salvaguardando tudo aquilo que são os espectadores, depois aquilo que são a parte dos staffs das equipas, e sobre esta decisão a tomar. Nós teríamos mesmo os jogos à porta fechada, portanto estão aí os treinadores, estão aí os jogadores que são de acordo que jogar à porta fechada não interessa a ninguém, portanto acho que esta decisão da Federação foi a mais correta, até porque não faria sentido o que estamos a viver. Portanto, no futebol creio que todos queremos que ele inicie rápido, vamos aguardar, mas completamente de acordo com as decisões que foram tomadas, sabendo de antemão e conhecendo um pouco o panorama do futebol, tanto profissional como distrital, que são dois paradigmas completamente diferentes, como falou o Mr. Borges, como falou o Inverno, e depois o Hugo, já numa parte mais profissional, tudo é paixão do golo, mas são áreas completamente diferentes. Sim, senhora. Só queria falar agora para quem nos vai vendo no Facebook eventualmente, que se quiserem, eu não falei no início, esqueci-me, se quiserem deixar algum contributo ou alguma questão ao pessoal, podem deixar nos comentários do vídeo, que nós introduzimos esse assunto. O que falou o Pedro relativamente à questão dos jogos adiados ou à porta fechada, eu penso que nos níveis que nós estamos aqui a falar neste momento, ninguém chegou a jogar à porta fechada. O Hugo, pelos vistos, não jogou, nós nas distritais também não jogamos. Só rapidamente para ver se estamos todos na mesma sintonia. Toda a gente aqui é de acordo que preferia jogar, aliás, prefere não jogar do que jogar à porta fechada. Vamos começar, por exemplo, pelo Borges. O Maceirense é uma equipa que em casa ainda consegue umas casas, para a realidade que estamos, ainda não consegue umas casas equilibradas. Se pusesse a opção de jogarmos à porta fechada, isso era uma coisa que o clube preferia, ou é preferível efetivamente adiar jogos? Não, eu acho que é preferível adiar os jogos, acho que não faz muito sentido, porque mas a gente à volta não sabe que estás ali. Acho que o futebol perde um bocado a sua essência, porque sem adeptos, e eu na semana passada estive em casa e estive a ver cá alguns jogos mesmo no Brasil e na Turquia, e pode insalvido, porque acho que o futebol sem adeptos não faz sentido. Eu acho que neste momento é preferível adiar, ver qual é a evolução que isto vai levar e depois, se possível, retomar com os adeptos, porque acho que é o essencial para todos. Inverno, a tua opinião é a mesma? Sim, estou plenamente de acordo. Jogar à porta fechada não tem piada, porque a gente quer jogar, quer fazer golos, quer festejar, quer que o pessoal ouvir o barulhinho na bancada, uma entrada mais rígida, faz falta. Jogar à porta fechada não ia ter piada, por isso acho que fizeram bem. Hugo, vocês aí em casa fazem ideia de mais ou menos quantas pessoas é que vocês em média metem a ver o jogo? Por acaso não metemos assim muita gente, mas ainda conseguimos meter perto de 1500, 2000 pessoas. Já é bem bom. Depende dos jogos. Mas, há jogos de Primeira Liga que não tem tanta gente. Mas neste caso, para vocês ainda preferiam, portanto, não jogar do que ter jogos à porta fechada. A Liga Principal Francesa chegou a ter jogos à porta fechada, se não estou em erro. Chegou. O PSG ainda jogou à porta fechada o último jogo. Exatamente. Porquê é que terá tardado tanta decisão de eles jogarem à porta fechada e só depois é que vocês veem a vossos jogos suspensos? Não encontras alguma razão para isso? Não encontro. Não sei.
Ok, pronto. É uma coisa que é uma curiosidade que eu por acaso tenho, porque é que no caso deles, porque é que e em Itália por acaso aconteceu a mesma coisa. Tentamos um colega, não é jogador, mas é um colega que temos que vive em Itália, para ele nos falar connosco, mas ele hoje não conseguia. Também foi uma realidade que aconteceu lá. Suspenderam primeiro vários jogos da Série A e Série B, só depois é que começaram a olhar para a formação e para as divisões inferiores. Nós já foram saindo algumas datas, umas oficiais, outras por órgãos de comunicação, para o regresso das ligas principais. Nós temos aqui, a última data que temos, pelo menos na Associação de Futebol de Aveiro, é o 23 de março, que por aquilo que nós já temos visto da evolução da doença, já sabemos que não vai acontecer, de certeza absoluta. O Euro, por exemplo, o Euro passou para o ano seguinte, isso já estava mais ou menos previsível. A marca hoje lançou as datas para o regresso da Champions League a 5 de maio, com o final a 21 de junho, e o regresso da Liga Europa... 27, exatamente, desculpa, obrigado. E a Liga Europa a 30 de abril, regresso, final a 24 de junho. Portanto, são datas... das quais ainda estamos um bocadinho distantes. Nenhum de nós é médico nem epidemiologista, mas qual é o vosso grau de confiança nestas datas? Podemos começar pelo Pedro, que é o que fala, está sem falar há mais tempo. É assim, portanto, o que se lê desta reunião de hoje dos presidentes com a UEFA é que efetivamente a mensagem que passa para as federações é que o objetivo é terminar as competições. Portanto, essa mensagem passa. Depois, todos sabemos que a época desportiva obrigatoriamente, porque isso obrigava a mexer com a legislação e isso é completamente impossível, tem de terminar a 30 de junho, por causa de toda a parte do direito desportivo, das contratualizações, não permite outra situação. E a esse nível, a mensagem que passa é essa. Agora, como dizias, portanto, cada federação terá de fazer a gestão da sua competição. Nós sabemos perfeitamente, eu creio mesmo que não teremos problema nas ligas profissionais, considerando que as equipas, sendo profissionais, jogar de 3 em 3 dias, com a vantagem que neste caso é infeliz de não termos já ninguém na Liga Europa, nem na Liga dos Campeões. Portanto, isso permitirá, penso eu, que as competições se façam. Até que já houve quem fizesse um estudo que, se começasse na 27 de maio, permitiria tomadas em causa, portanto, e 27 de maio, considerando aquilo que são as últimas questões que foram anunciadas pelo Ministro da Saúde, penso que poderá, na minha época, ser uma data completamente aceitável. A nível distrital e a nível de Campeonato de Portugal, portanto, resumidamente, as modalidades mais amadoras, aí já vejo grandes problemas, portanto, no Campeonato de Portugal, relacionados com as ilhas, Série A e Série C. Portanto, temos equipas da Ilha da Madeira e equipa da Ilhas dos Açores que são amadoras, portanto, temos lá equipas profissionais, mas também temos equipas amadoras, por exemplo, o caso do Câmara de Lobos e o caso do Fontinhas, portanto, e aqui eu estou a ver a situação muito mais problemática. Não estou a ver a nível do play-off, porque o play-off poderá efetivamente passar por eliminatórias em campo neutro, o que seja, mas vejo mesmo terminar as 9 jornadas que faltam com alguma complexidade. Depois, já chegando aos campeonatos distritais, sabemos todos que esta malta, e está aí um mister, está aí um jogador, ter carga para treinar, para jogar a uma quarta e a um domingo, se calhar vamos estar aqui com lesões consecutivas, com N problemas que vão surgir para a parte da gestão dos treinadores e da gestão dos jogadores. Mas, é como digo, portanto, hoje chegou uma mensagem para mim clara. Essa mensagem temos de acreditar que é que vai passar para as federações e depois para as associações, que é efetivamente não cancelar competições. Eu até ontem eu dizia a algumas pessoas que a mensagem 2 era extremamente importante porque sair algo que fosse o cancelamento da época desportiva e a possibilidade, a partir do momento que a UEFA pudesse cancelar a Champions League e a Liga Europa. Portanto, se essa mensagem surgisse, é isso uma forte possibilidade. A mensagem que passou
claramente é de vamos arrumar o Euro que ainda não começou e vamos marcar aqui como sendo o objetivo de fazer a Liga dos Campeões, fazer a Europa e vocês, federações, resolvam lá os vossos campeonatos. Portanto, se depois vamos conseguir ou não, isso vai depender claramente das diretivas do Governo e da Direção-Geral de Saúde. Mas achas que neste momento... Ou seja, deixa-me só meter aqui uma chulhada. Nós temos aqui 2 comentários, um deles é uma pergunta até, e vai de encontro a isto que o Pedro estava a falar. Primeiro de tudo, agradecer ao Hugo Fiteira os parabéns por esta nossa iniciativa e que está de acordo convosco, o Fiteira, que um jogo de futebol só é um espetáculo com os adeptos. E isso eu também concordo. Manda um abraço ao Imberdi e ao Borges. Depois temos aqui o Bruno e também o Hugo Fiteira que pergunta: se não houver possibilidade dos campeonatos, e aí já estamos a falar de federações, se os campeonatos não puderem ser reiniciados, qual é que é a coisa mais justa para se fazer? Anular o campeonato, a classificação fica assim? Como é que isto vai ser? E também o Fiteira também fala em relação às descidas. Como é que isso ficaria nos nossos campeonatos? Seja eles profissionais, amadores ou semi-profissionais? Deixa-me só meter aqui cortar aqui um bocado a pica. Eu quero... Pronto, esta pergunta é muito interessante e vai de encontro ao que eu ia pedir a seguir e eu vou pedir a toda a gente que tente dar a sua opinião, mas eu sei que isso vem provavelmente no seguimento da luta que já anda na Primeira Liga para tentar apurar o campeão, mas eu queria que nós nos tentássemos focar no nível que estamos aqui a trabalhar, que é o nível de cada um de vocês. No caso do Hugo, portanto é o 3º nível, se não estou em erro, das competições francesas, e no caso do Inverno e do Borges, as distritais. Pronto, é óbvio que o que for provavelmente decidido aí será o espelho daquilo que vem de cima, mas vamos tentar focar-nos por aí, até porque aqui nós temos coisas mais complexas para decidir, como o caso das descidas, o caso das séries e tudo isso. Eu acho que até no futebol amador é muito mais complicado de resolver que no futebol profissional, sinceramente. Vamos então começar a dar aqui uma ronda ao pessoal para eles poderem responder a isso tudo. Vamos começar pelo Inverno. Inverno, qual é a tua opinião relativamente a isto da decisão do campeão no caso da época não vir a ser retomada? Bem, a gente vai ter que aceitar o melhor para a situação que estamos a passar. Eu gostava de continuar a haver jogos, mas não havendo, no nosso caso, o Clube Esportivo Arfanense, felizmente está 2 pontos acima da linha d'água, não deixo neste momento. Mas para quem está em baixo e tem possibilidades de tentar angariar mais pontos para a segunda tabela, é injusto, mas é o que vamos ter que aceitar. São decisões que poderá mesmo acontecer. Neste caso o campeão, neste caso é o Formentelos, vai em primeiro, mas está ali o Vista Alegre mesmo colado a eles. Um deles, claro, sobem, vão ter 4, mas um deles quer ser mesmo campeão, porque ser campeão não é a mesma coisa de subir divisão sem ser campeão. Eu já fui várias vezes campeão e é uma sensação incrível. Por isso um deles também gostava de ser campeão no final da última jornada. Por outro lado, isso obrigava-te, como disseste há bocado, obrigava-te a acabar a carreira se calhar, da pior forma possível, não é? Sim, por acaso já tenho falado com a minha esposa e já com 37 anos, faço 38 este ano, já tenho pensado seriamente ser a última época. Gostava que no final da época, que salvo erro é com uma Maceirense ou com Formentelos, não sei se é o último jogo. Eu acho que é Maceirense. Pá, é perto da Rifana, gostava de juntar família, amigos, pá, e fazer uma festa bonita e assim sendo, acabar assim da melhor maneira, não desta forma. Se tiver que ser, será. Borges, no vosso caso, qual é a tua opinião no caso disto não ser reatado? Assim, eu concordo com aquilo que o Pedro disse e que aquilo que o André disse. Eu penso que assim, aquilo que foi informado foi que a Associação ia seguir aquilo que a Federação quisesse. E está à espera de saber o que é que a Federação vai decidir. Assim, eu acho que nas melhores previsões, é claro, que se houvesse uma paragem agora, nem que fosse de um mês, claro que o campeonato podia nos levar até julho. Mas eu lembro que há uns anos atrás eu jogava e os campeonatos acabavam praticamente em julho, nós em agosto já começávamos a treinar outra vez. Eu acho que se houver a possibilidade de reatar, claro que
A maior parte dos clubes nem tem condições de jogar a meio da semana, também não há luz, não há para se fazer os jogos, mas eu penso que se este vírus no prazo de um mês se conseguisse resolver, eu penso que ainda poderíamos fazer o resto daquilo que falta do campeonato. Eu penso que, seja na Primeira Liga, seja a nível distrital, é um bocado como o Inverno diz, campeão é campeão. E atribuir um campeonato, seja ele a quem for, acho que é um bocado injusto para todos. É certo que nós estamos numa tabela que para nós não nos mexe muito. Estamos no 7º, 8º, por isso a nós não nos mexe muito. Mas seria sempre bom a gente voltar a competir. Eu acho que, não sei, mas acho que deviam de, se calhar, tentar esperar mais algum tempo, 3 semanas, um mês máximo, e depois aí, então, ver qual é a evolução que a gente vai ter. Também vamos ver quais são as precauções que o país vai tomar amanhã, também se realmente vai haver uma paragem completa no país, mesmo a nível de trabalho, a nível de tudo, por causa desta propagação. E a partir daí será mais fácil também depois nós poder ajuizar. Acho que assim, acho que o Inverno diz que gostaria de acabar com uma festa a carreira dele, e acho que é mais que merecido. E além disso, acho que também nós que já andámos ali há algum tempo, também se agora ter que aguardar um mês e depois tentar acabar a competição, acho que era o mais justo para todos. E acho que era o melhor. Antes de nós irmos à França e ao Pedro para acabarmos estas dúvidas, só deixarmos uma notazita que se calhar vocês também viram. Houve um médico que deu uma entrevista, acho que foi a RTP2 esta semana, ontem ou anteontem, e que disse que na melhor das hipóteses nós estávamos a olhar para uma situação de quarentena mais ou menos generalizada que durasse entre 8 a 12 semanas. São mais ou menos 3 meses. E isso teria impacto portanto, no Sim, futebol. Mas se formos ver por aí, então é Itália é impossível tomar o campeonato e França é impossível. Eu acho que Portugal tem uma vantagem em relação a esses países, porque no caso de França só agora é que vai haver essa paragem, não é? Eu tenho familiares lá que a partir da manhã já não vão trabalhar. Só agora é que a França optou por fazer isso, Espanha igualmente, Itália também demorou o seu tempo. Nós, a nível de casos, felizmente ainda só tivemos um caso de morte. Era melhor não ter nenhum, mas comparado com os outros países, eu acho que se tomarem as medidas, se calhar não atingimos o pico que esses países atingiram. A nível proporcional também somos menos, e se calhar aquilo que ainda hoje ouvi também é que o pico ainda vai lá chegar daqui a um mês. Se calhar se a gente tomar essas prevenções, poderá, e Deus queira que sim para nós, todos nós gostávamos do nosso país, vivemos num país muito bom, e acho que se calhar não íamos atingir esses patamares, e se calhar, se calhar daqui a um mês, se calhar as coisas podiam voltar, não digo à normalidade, mas ter uma perspectiva diferente daquilo que se está a passar, por exemplo, no caso de França, Itália e Espanha, que são os países mais perto de nós que estão a passar estas dificuldades, mas também, como eu digo, França só agora que optou por esta medida, ao fim de várias mortes e não sei quantas milhares de pessoas infectadas. Acho que quanto mais cedo Portugal tomar essas medidas, se calhar vamos tirar vantagens sobre isso. Ok. Hugo, em França já temos alguma comunicação, algum rumor ou alguma ideia de quando eventualmente podemos voltar a ter futebol? Não, eles estão a prever para 4 de Abril para começar. Agora eu não sei se é para começar os treinos ou começar o campeonato. Porque assim, eu também duvido se os campeonatos reatar, que as equipas, na semana em que as federações comunicar, que as equipas jogam logo nessa semana. Até porque eles devem dar um espaço de 1 semana, 2 semanas, para as equipas tornarem-se a preparar. Ter aquela mini pré-época. Senão se voltarmos logo de repente, tenho quase certeza que a maior parte dos jogadores vão ter problemas físicos. Claro. Vocês é nacional, não é? Vocês nacional. Eventualmente terão várias horas de deslocação para alguns dos vossos adversários. Exatamente. Nós temos deslocações para as ilhas, para a Córcega, e temos deslocações de 400, 500, 600 km
em que vamos sempre no dia antes. Normalmente treinamos à quinta de manhã e à quinta à tarde vamos de viagem para baixo. Quantas jornadas é que vos faltam para acabar o campeonato? Penso que faltam 9 jornadas. 9 jornadas. Ou seja, nós ainda há pouco estávamos a falar, e estava a falar com o meu colega, mesmo que volte dia 4 de Abril, temos que andar a fazer jogos 2 vezes por semana, basicamente, terça e sexta, ou terça e sábado, não sei como é que eles vão fazer. Pois. No vosso caso, como é que vocês a nível classificativo estão? Estão em alguma zona que dê acesso a subir ou a descer, ou estamos tranquilos? Não, estamos a meio da tabela. Estamos em 10. Imagina se surgisse uma decisão de acabar o campeonato e quem está nos lugares de subida sobe, quem está nos lugares de descida desce. Qual era a tua opinião sobre isso? A minha opinião era que não havia campeão, para mim. Mas obedecia às regras mediante a classificação que está. Quem está para subir, subia. Quem está para descer, descia. Infelizmente é assim, mas... Estamos a falar também sempre em últimos recursos, no caso. Só para dizer que o Fiteira tem a mesma opinião que tu, que para ele, na opinião dele, ninguém devia subir nem devia descer e para o ano recomeçava-se outra vez. Não, mas eu acho que o Hugo estava a dizer era o contrário. Eu estava a dizer, não havia campeão. Não há campeão, mas tem... Sim. Diz. Exatamente. Diz, Hugo. Não havia campeão, mas... mediante a classificação que está, aqueles que estavam para subir subiam, aqueles que estavam para descer desciam. Eu estava a olhar para aqui e troquei-me então. Passando para o Pedro, eu coloco mesmo essa questão que já estava a pensar de colocá-la, essa que é a opinião do Fiteira e que eu ia colocar da possibilidade disso acontecer. Ou seja, Pedro, antes de dares a opinião sobre isto, perguntar-te, é possível ou achas que seria alguma vez de ponderar da parte da Federação, ou seja, dos órgãos que decidem, chegarmos a esta situação de o campeonato acaba, mas fica tudo como está, ninguém sobe, ninguém desce, para o ano repetimos? Achas que isto faz alguma lógica ou era alguma medida eventualmente a pensar? É o seguinte, esta situação, se não é inédita, pronto, eu pelo menos não me recordo. O que pode surgir claramente, e com base naquilo que sejam as decisões, digamos, governamentais, pode surgir algo que impeça e que continuemos a ter de estar num estado de quarentena ou num estado de emergência. Nós temos agora um caso aqui nas nossas fronteiras, que é o caso do Ovar, portanto nenhuma equipa do Ovar poderia sair para jogar. Nenhuma equipa poderia jogar ao Conselho do Ovar. Com base nisto, irá surgir e isto encrencar numa decisão que passa além daquilo que são as decisões de quem manda no futebol. Portanto, o que está aqui em causa é assim, se isto pegar na minha opinião pessoal, eu entendo que é totalmente possível, mediante essas decisões que possam surgir decretadas por aquilo que são os nossos Ministérios da Saúde ou outros Ministérios, pode perfeitamente surgir uma situação de anulação da época 19-20. E essa época ser completamente anulada, e aí não há campeões, aí ninguém desce e aí ninguém sobe. E até podemos chegar aqui ao ponto, estamos aqui perante, tanto o Hugo está a dar a classificação do carteiro que está tranquilo, neste caso temos também uma Seirense e o Inverno do Arrifanete que estão fora da descida, mas o que está aqui em causa é assim, o número de insatisfeitos será igual ao de satisfeitos. O número dos que não sobe é igual ao dos que não desce. Portanto, quando nós pusermos isto no prato na balança, é igual. Onde é que temos aqui as situações? Vamos ter aqueles que apostaram e investiram digamos, neste ano, nesta época desportiva, e que vão ficar retirados não pelas instâncias desportivas, mas efetivamente por uma questão de saúde pública. Portanto, e aqui há essa questão que se coloca acima de tudo, porque é assim, ouve-se falar, é injusto o Liverpool não ser campeão. Ok, se transferirmos isso, e vamos falar agora na nossa região, até podemos dizer, é injusto o São João de Ver também não subir, porque tem 13 pontos. Mas como é nas outras regiões, o Porto está sujeito a um play-off. Portanto, se calhar, eu não conheço as regionais todas,
mas há regionais, se calhar, que estão aí na luta como há equipas para descer. Portanto, e como é que é? Como o Inverno dizia há pouco, é justo nós pegarmos e dizermos este que está em primeiro agora, mas ainda faltam 9 jornadas. Está aí um treinador que até pode dizer, não, eu vou pôr a carne toda no assador nas últimas jornadas. Eu agora nas últimas jornadas eu vou jogar com tudo. Ou até pode ter um confronto direto. Eu tenho que jogar com os primeiros todos, em casa. Diz, desculpa, eu tenho que jogar com os primeiros todos em casa. Recebo-os todos em casa. E nada, como é que podemos dizer que o Borges ainda pode neste não momento estou 6, 7 pontos a subir. Exato. Nada é impossível ainda. No caso, porque exato, o Macieira faltam tem 13 jogos. O Maceirense, neste caso, pelo que eu estou aqui a ouvir dizer, tem tem uma aspiração legítima nos jogos que eventualmente viriam a ser cancelados de subir. Isto é uma situação realmente inédita, como estavas a dizer, e é muito complicado. Só para concluir, sim. Só para concluir e passarmos a palavra. Portanto, o que nós temos que perceber aqui, e isto é assim, hoje houve uma diretiva que conta muito, porque é o órgão máximo das competições europeias, decidida com todos os presidentes das federações. Portanto, e ao dia de hoje, o sinal que nós temos de ter todos é que o interesse é acabar as competições. Ok? Agora, cada país vai ter questões para a gente. Se calhar vai haver países que o coronavírus vai permitir acabar a competição. E vai haver outros países que pode não permitir. E já numa escala interna, eu volto a referir o que já aqui disse. Eu entendo que é mais possível o Campeonato SABSEG, a primeira distrital e a segunda distrital ser concluídas do que, se calhar, um Campeonato de Portugal. Era só em isso. termos de datas. Falas em termos de datas, Pedro, certo? Em termos de datas e por causa do como o Hugo falou as deslocações às ilhas. Nós não podemos trazer um Câmara de Lobos ou um Fontinhas, duas equipas claramente amadoras, como nós temos aqui, estamos a falar de equipas amadoras, que precisam quase de 3 dias para se deslocar a um jogo ao continente. Exato. Principalmente os Açores. Como é que podem jogar só se fizer como no basquete? Vocês têm o exemplo do basquete. Normalmente faz 2 jogos nas ilhas e quando eles vêm cá também faz 2 jogos. No futebol o Mister está aí, mas acho que fazer 2 jogos no fim de semana não deve ser bom. Se tivesse um plantel de 40 gajos, se calhar. Opa, e é uma coisa também... Mas depois tinhas o presidente a dizer que não pode transportar 40 gajos para as ilhas. O Simão também diz aqui uma coisa, o Simãozito, já foi jogador à chuva do Borges, diz também, e vai um bocado ao encontro disto, o problema também é o investimento das equipas, sejam elas e a nível amador ainda é mais complicado. O investimento foi feito e de certa forma poderá não haver o retorno disso e isso é complicado também. Isso também é muito complicado. Principalmente aquelas equipas que o São João de Ver, por exemplo, houve um investimento muito forte para subir. Imagina que seja tudo cancelado, o São João de Ver não conseguir subir é muito complicado. Pronto, mas isso é um bocado o reflexo também daquilo que vai acontecer na vida de toda a gente, mesmo extra. Claro, sim. Há neste momento pessoas que estão em casa sem receber, não é? Então é muito complicado. Exatamente. Sérgio, pronto, e é mesmo assim. Portanto, é a vida. Exato. Esta questão é algo extremamente crítico. Agora, essa situação é assim, claramente quem ainda vai ter que decidir, vai decidir com base em 2 coisas. Acredito que, primeiro temos uma federação que claramente vai saber gerir a situação, mas com base na diretiva da UEFA e agora a mais importante, aquilo que for as entidades públicas a definir. Porque, com base naquilo que o Ministério da Saúde definir, eu já tenho a parte do que o futebol decidiu. O futebol decidiu que isto é para acabar, competição. Claro. Mas agora, tu não podes querer acabar se a seguir te estão a impedir de sair de casa. Claro. Exato. Ou seja, neste momento, e para tirar o sumário, acho que falaste muito bem. Portanto, no mundo do futebol, nós olhamos para a perspectiva de acabar, nem que seja mais tarde, nem que seja, não, terá que ser mais tarde.
mas estamos dependentes ainda depois de quem está acima, não é? Que é as entidades civis. Olha isso bem. Portanto, parece-me que até isso vai de encontro àquilo que é a preferência de toda a gente, que é jogar até ao fim, para que a coisa seja decidida dentro do campo. Neste momento, e como alguém também já falou, acho que foi embora já há bocado, o facto de Portugal estar a atacar com medidas que no caso a França e a Itália tomaram mais tarde, nós estávamos a atacar um bocadinho mais cedo, ainda ao quinto dia depois de, ainda há bocado ouvi no telejornal, nós estamos no quinto dia depois de terem sido detectadas os primeiros 100 casos, que é o crítico, o ponto crítico será o 10º, que é aí que pelos vistos se consegue ver qual é a curva do gráfico. Portanto, isso pode, no nosso caso, no caso português, ser uma vantagem. E podemos começar a jogar mais cedo, ou pelo menos ter menos jogos adiados. Portanto, acho que ficou o essencial. Eu fazia só uma... Aliás, primeiro perguntava ao Loureiro se temos mais alguém a comentar alguma coisa. Sim, primeiro tu temos o Hugo Fiteira a dizer que o inverno já está a falar há 5 anos que vai abandonar. Já anda a dizer há 5 anos que vai abandonar. E depois também tinha aqui uma do Daniel Moreira, é mais para o Borges. Quer dizer, todos nós, de certa forma, eu falo por mim, também estou ligado ao futebol e já fui treinador, e às vezes também é um bocado complicado. E o que é que se faz com as crianças? O que é que os misters, em termos de formação, podem pedir ou não para os miúdos fazerem em casa? Se calhar isso é tudo muito bonito em termos de séniores, é fácil para nós, não é? Nós temos um certo... Mas o que é que os missas podem pedir aos miúdos para eles fazerem em casa? Falo para o Borges, falo para o Hugo, falo para o Inverno e até falo para o Pedro também. Tenho um filho que é atleta também, o meu filho é atleta. E o que é que tu podes fazer em relação a isso? Também é uma coisa que realmente é verdade. O que tu estás a dizer, pronto, nós séniores é mais difícil para nós, estando uma semana parado, a quebra física é fatal. Se nós não tivermos nada, a nossa preparação vai à vida. Os miúdos, como eles não param quietos, eu acredito que não se justifique muito. Mas o meu filho está sempre a perguntar, pai, quando é que começam os treinos, quando é que há jogos? Exato. E é difícil eu explicar-lhe isso para ele perceber que não podemos mesmo sair de casa. Neste caso, eu ainda estou a trabalhar, ele vai para casa, não tem escola, vai para casa dos meus sogros. Mas ele está lá sempre ativo, ainda próprio chega a casa, pai, vamos fazer um treininho nós, eu estou aqui no escritório a dar uns toques com ele, a fazer um bocado de ginástica, abdominais, etc. Mas não é a mesma coisa, ele quer ir para o campo, quer estar à baliza, e dizer-lhe a ele que ainda não está tudo fechado, não é fácil explicar isso, para ele entender. Podemos dar continuidade aqui para o Pedro, seguimos aqui mais ou menos a ordem que está no meu ecrã. Pedro, não falamos sobre a formação, mas já agora a perspectiva da formação em termos de datas será mais ou menos cumprir este calendário ou vai mais de encontro ao calendário das escolas? E aproveito, como também a área que eu estou ligado, o rumor na parte da área da educação é que eventualmente só voltamos a ter escola em setembro. A formação, e para mim é uma bandeira minha, é algo que eu gosto, que eu defendo, e efetivamente o inverno ficou numa parte importante. Aquilo que é os cuidados físicos a ter com os atletas mais jovens, pelo menos até aos 15 anos, não se colocam muito. Eles podem começar a treinar nesta segunda-feira e no fim de semana vão para o jogo, até porque na maior parte dos escalões não há limite de substituições, portanto, essa não é a questão. A nível de formação, colocamos as mesmas questões quando nos referimos a subidas e descidas, porque nós estamos perante um modelo competitivo que vai alterar, sub-15 e sub-17. Portanto, a época 2020-2021 será a primeira época desportiva em que existirá a primeira e segunda divisão de sub-15 e a primeira e segunda divisão de sub-17, à semelhança do que existe no sub-19. Portanto, o que pode aqui acontecer é que, efetivamente, como gerir a situação das descidas está tudo gerido, porque já terminaram as competições nacionais sub-15 sub-17 para as descidas, falta gerir a subida. Mas poderá ser uma situação mais fácil de gerir, considerando que aqui há um alargamento em relação às épocas anteriores. Antes, cada distrito só subia um clube. Agora haverá distritos que subirão mais do que um clube à segunda divisão de sub-15 sub-17. Ao nível do sub-19, portanto, as situações colocam-se da mesma maneira, subirá o campeão distrital de cada região e mantém-se o quarto. Aplicam-se precisamente as mesmas coisas. Agora,
o que é que acontece aqui? Nós temos que perceber que onde eu sou contra aquilo que é a parte competitiva, é verdade, e já se está a falar muito. Eu penso que mais época, menos época, nós só a partir dos 12 anos é que vai haver classificações para os grupos. Portanto, agora, aquelas que efetivamente têm que ser geridas já será a partir do sub-15, sub-17, sub-19, porque principalmente um distrito como o nosso, que tem a felicidade de ter mais do que uma divisão, tanto no sub-15 como no sub-17 como no sub-19, portanto, faz com que haja competitividade. Agora, aplica-se, tudo será aplicado da mesma maneira. Eu não tenho de cabeça as datas do final das competições, a única que eu tenho é que o objetivo da Associação de Futebol da Aveiro era terminar as competições a 14 de junho com as supertaças. Portanto, esta supertaça, como máximo, poderá ser adiada 2 semanas, porque as competições em Aveiro já terminam a 2 semanas de prazo. Portanto, a única questão que temos aqui para gerir é, efetivamente, corrijam-me se eu estiver errado, é o fim de semana da Páscoa, que provavelmente só há a Taça de Aveiro, portanto, deve sair uma jornada, mas é se nós ainda chegássemos lá, que já não vamos chegar. Porque, de certeza que nós, a 10 de Abril, ninguém vai estar a jogar a bola. Acho que, a nível da formação, considerando esta ajudazinha, entre aspas, que temos para o ano, temos mais subidas na região de Aveiro, falo na região de Aveiro, acho que se conseguirá fazer. Mas voltamos àquela questão de que há outros distritos. Né? E é com base nos 18 mais as ilhas que se gerem as subidas. Se não, isto aqui já passando para vocês perceberem um bocadinho quem não sabe. A Associação Regional é que tem de nomear a equipa que vai ocupar os lugares de subida. Como vocês sabem, há regiões que o primeiro não vai subir. Depois, dá-se a oportunidade, a Associação Regional dá a oportunidade ao segundo. E pode ir até ao 4º classificado a subida se os 3 primeiros desistirem. O 5º já não tem esse direito. Isto aplica-se a todos os escalões etários. Por isso, pode chegar aqui a um ponto que a Associação de Futebol da Aveiro ou qualquer outra associação que defina, se não conseguirem concluir, que defina, vai-nos representar na subida a equipa que foi em primeiro lugar. Se a equipa não quer, fica em segundo. Há muitos cenários aqui a serem relacionados agora. O principal é mesmo esperarmos. Quando vai reiniciar tudo? Hugo, já agora a tua opinião sobre esta questão da formação. Como é que nós conseguimos um sénior? Já vimos, tem que haver um plano de treino, tem que haver uma preparação. Falavas há bocadinho que tem que haver ali também um prazo antes de regressarmos ao jogo para voltarem à forma, não é? Qual é a tua opinião relativamente à formação? Estes miúdos, que cuidados é que eventualmente têm que ter eles durante esta paragem? É assim, eu estou de acordo com os meus colegas. Eu penso que até os 15, penso eu, eles não têm problemas em relação a perder forma, porque eles, mesmo no dia a dia deles, estão inquietos, já não se sentem em atividade, etc. Agora, em relação aos júniores e juvenis, já comem mais, já têm outros vícios, já estão mais quietos, mais colados na televisão. É verdade, e perdem a sua condição. Aí é preciso ter mais atenção. Em relação a voltar à atividade, aos treinos, e assim é complicado. Vamos voltar outra vez, é quase idêntico como nos séniores, os júniores e assim. Precisam de tem que haver uma ser preparação. seguidos. Tem que haver Uma preparação. Exatamente. Finalmente, Borges, a tua opinião aqui sobre a questão da formação? Eu penso que já foi tudo dito, porque, como os colegas falaram, até aos sub-15 acho que não há problema. Os miúdos querem uma bola e eles estão sempre bem. Acho que o pior será a partir daí, por exemplo, no caso do Daniel, a pergunta que ele fez, se for em relação ao Macieira, o Macieira tem depois só iniciados, não tem escalões mais acima, não tem juvenis nem júniores este ano, portanto penso que não haverá grandes problemas. Desculpa, Borges, o Daniel é treinador também
sinceramente não sei de que escalão é dos pequenininhos, e perguntou mesmo a nível total. Como os colegas falaram, eu penso que os miúdos querem uma bola e eu acho que não há aquela preocupação, porque mesmo os treinos deles é muito mais com bola e muito mais deixá-los andar do que propriamente a gente estar a fazer trabalho específico com eles de parte não são tão dinâmicos, não têm tanto dinamismo como os séniores. Sim, eu penso que... E ele faz esta pergunta agora, já que estás a falar, ele faz agora esta pergunta que se vale a pena voltar, a pergunta dele foi por aí, se vale a pena voltar depois deste interregno todo por causa do corona, se vale a pena voltar à formação para o resto do campeonato, ou se mais vale, pronto, olha, foi um ano perdido de formação e depois siga. Desculpa, Loureiro, e antes de dar a resposta, o Borges responder. No caso, eu acho que o Daniel está a falar muito no caso dele, porque as equipas com que o Daniel trabalha, estamos a falar mesmo de escalões, tipo traquinas, são traquinas, são os traquinas, exatamente. Portanto, ele está a fazer a pergunta se valerá a pena voltar aos trabalhos. Exatamente. Eu penso que vale sempre, até porque é bom para os miúdos e para os treinadores voltar outra vez. Porque também a nível de traquinas, eu penso que já há um campeonato, salvo erro, né? Eu não estou muito a par, mas penso que nos traquinas já têm um campeonato. Se depois vão conseguir concluí-lo ou não, eu penso que aí já não há tanto... Porque aí não há subidas, não há descidas, não há... É mais o prazer do jogo. Claro, toda a gente, os miúdos querem ganhar, mas é o prazer do jogo. Eu acho que os miúdos nessa idade têm que ter o prazer de divertir-se. Porque não há ainda esse trabalhar para ter que subir ou ter que ganhar semanalmente. Claro que os treinadores querem, claro que os miúdos querem, mas penso que o maior objetivo é ver os miúdos a divertir-se. Eu acompanhei o ano passado, porque estive a fazer a minha formação e acompanhei um clube de um escalão, e das coisas que mais gostava, eles tiveram algumas derrotas de 23, mas às vezes até ficava assim um bocado a olhar para eles, como é que eles tinham sempre aquela motivação na semana a seguir, lá estavam com a mesma disposição, da mesma forma, e eu acho que nestas idades o importante, e se eles puderem voltar a treinar, se depois irão acabar o seu campeonato ou não, eu acho que isso é o menos importante para eles nesta idade. É um contexto completamente diferente dos séniores, porque os séniores, independentemente de quem vai lutar para descer, quem está a lutar para subir, a competitividade é maior. E aí já há uma exigência, e nós falámos aí no caso, por exemplo, do Sejão de Ver, que fez um investimento enorme e tem uma excelente equipa. E se porventura vier a acontecer a não haver, por exemplo, uma subida, há um desgaste financeiro muito grande de um clube, onde praticamente está subido, né? E se isso não vier a acontecer, é uma frustração muito grande, não só para os seus atletas, como para a sua direção, para quem investiu aquele dinheiro, porque dizer assim, não vai subir, vamos voltar a competir para subir, não é a mesma coisa. Não sei se o clube vai investir outra vez, se tem forma de tornar a investir mais um ano neste escalão. Porque uma coisa é tu investir e subir para um campeonato de Portugal, outra coisa é tu estás a investir e depois não subindo. Agora, é óbvio que temos de estar preparados para tudo, porque não sabemos o que é que vai sair, não é? Mas é complicado. Eu acho que isto é muito complicado entre os clubes, mesmo para aqueles que, vamos imaginar que há um clube agora não sei ver, não sei ao certo, mas tipo, o Paivense tem vindo a fazer uma boa recuperação, e agora imaginar que o Paivense está a 3, 4 pontos a subir e não pode competir mais, e vai acabar por descer. Se isso vier a acontecer, para o Paivense fez um investimento, porque agora nesta fase de o mercado inverso, podemos chamar isso ao destacado, este mercado reforçou-se também para isso. Houve um investimento do clube. Posso falar? Sim, Pedro. Diz, Pedro. Posso, só para intervir por causa de uma questão, porque é assim, nós falamos aqui de algumas situações, mas há outros cenários possíveis que nós devemos equacionar, porque eu estou completamente de acordo com isto do Borges, porque nós temos numa região que é Aveiro, que tem um claro vencedor, que não podemos, ninguém pode tirar o mérito e que claramente merece a subida. Mas não falamos aqui porque vão surgir outros cenários, que é assim, imaginemos que não se consegue concluir, até pode surgir aqui um cenário de alargamento no futuro, então vamos privilegiar os bons resultados desportivos, não vamos poder deixar de ser ninguém, mas as subidas vamos subir. O que é que isto implica?
implica que vão ter de haver um grande alargamento para a competição seguinte e a próxima competição, que é a 2021, ser jogada por muito mais equipas. Para eu me fazer entender, imaginemos que não desce ninguém, que quem desce também não vai poder descer por causa do que vai vencer agora aqui o Borges, não vai poder descer ninguém do Campeonato de Portugal, e então o que é que vai acontecer no Campeonato de Portugal? Vamos ter de receber mais 20 equipas. Vamos ter de ter aqui um campeonato para o ano, que em vez de descer 5 de cada série, vão descer 5 mais os restantes para acertar para o próximo. Portanto, há aqui estas condicionantes que nós temos que pensar. Portanto, poderá surgir, ok, não vamos deixar de descer ninguém, porque os campeonatos não acabaram, mas cada associação regional vai subir um. E se isso acontecer, depois, na primeira distrital, o que é que vai acontecer? Vão subir 4 equipas, não vai descer ninguém, vamos passar a 22, não é? Compreendeis? Pode ser um cenário. Mas, basicamente, e acho que o sumo que fica desta conversa que está a fazer exatamente agora 1 hora, é que neste momento a diretiva que existe, o sinal que foi dado do órgão máximo é vamos continuar e a normalidade regressará, portanto, mais ou menos nestas datas que já estamos aqui a lançar. E depois, porque nós também não sabemos a evolução que isto vai ter em termos da doença, não é? E do vírus, nessa altura vamos ver, e no caso de efetivamente não ser possível retomar nestas datas, então entram estes cenários alternativos, digamos assim, que o Pedro está a falar, e que podem ser vários. Até temos a questão do Liverpool e de São João de Ver, que isto na mesma frase até parece esquisito, mas que são situações mais ou menos semelhantes em termos pontuais. Mas também é verdade que temos, por exemplo, equipas no Campeonato Nacional de Séniores que na zona de descida já são um milagre que as tira de lá. Portanto, é preciso depois, no caso disto não poder ir até ao fim, pesar isto tudo. Eu acho que o essencial está transmitido. Eu ia só perguntar se mais alguém de vocês quer dar alguma consideração final antes de nos despedirmos. Não sei se, Iverno, queres... Diz, desculpa, porque assim conseguimos deixar isto clarificado, que acho que é importante. Diz. Portanto, qualquer competição que vá se iniciar na época seguinte, todos os clubes têm que manifestar o interesse de participar na competição. O que é que isso quer dizer? A esses casos que tu estás a mencionar, que vamos trazer um caso do Figueirense na Série B, vamos trazer um caso do Câmara de Louros na Série A, vamos trazer o caso do Fontinhas na Série C. Essas equipas, quando forem convidadas a participar, eles próprios até poderão renunciar. Porquê? Porque nós sabemos, há equipas no Distrital que não conseguem fazer a próxima época desportiva e nem se inscrevem. E ao nível do Campeonato de Portugal, não havendo descidas, pode sempre haver equipas que foram lá fazer uma experiência e até vejam, isto aqui não dá para nós, não dá para o nosso orçamento, não dá para isso. Portanto, há sempre estas considerações. Mesmo não descendo ninguém, pode haver alguém que queira descer. Estou a perceber. Pronto, em termos de considerações finais, eu ia pedir ao Iverno alguma coisa que queres dizer para concluir. Não, que no fundo, olha, de pormos o futebol, vamos ter que pôr o futebol em segundo plano nas nossas vidas, porque agora estamos a dar uma prioridade, tenhamos saúde todos, vocês, familiares e quem nos rodeia, e que esta pandemia vá-se embora, que deixe-nos aqui no nosso cantinho, que a gente não faz mal a ninguém. Exatamente. Tal e qual. Seguindo a ordem, estás logo a seguir, Pedro. Queres concluir ou concluíste há bocado? Não, concluí só agradecendo mais uma vez esta enorme ideia do canal Balneário e dar-vos o máximo de força para que vocês continuem a fazer isto que também têm feito, daquilo que é o verdadeiro futebol. Felizmente temos tido aqui alguns bons exemplos de comunicação recentemente a surgir. Os meus parabéns ao canal Balneário. O desafio é que daqui a 2 semanas, se quiserem, voltemos a falar, porque haverão novidades, de certeza. Espero bem que sim. Com certeza. E obrigado. Obrigado. Hugo, para concluir, que mensagem é que queres deixar aqui? Queria deixar às pessoas para levarem isto a sério, que é muito grave. Tentarem ficar em casa. O desporto está em segundo plano. Primeiro está a nossa saúde, as nossas famílias e nós mesmos. E
O que é que eu ia dizer mais? Não há mais nada a dizer, está tudo dito. Desculpa, tu e o estás com o Pardal, vocês estão aí com as famílias ou estão sozinhos? Não, neste momento estamos sozinhos e temos indicações para não nos ausentarmos do país. Vocês foram. Pá, custa, mas tem de ser. Estou a olhar por mim, estou a olhar pela minha família também. Claro. Eu não sei o que é que posso apanhar. Vocês foram testados no clube ou assim, não fizeram algum tipo de teste? Não. Não, a única coisa que o clube fez foi dar aquele líquido para a gente guardar as malas. Sim. Ok, pronto. Vamos lá ver. Borges. Eu queria agradecer o convite, obrigada, e a desejar-vos um bom trabalho. Acho que aquilo que nós tentamos aqui fazer foi dar as nossas opiniões e, ao fim e ao cabo, também vamos ter que aguardar para saber o desenvolvimento disto. E espero que realmente isto passe rápido. E aproveito para deixar a palavra a todos. Mais do que nós prevenir os outros, temos que prevenir a nós próprios. Se possível, acho que também é aquilo que se calhar é o mais provável acontecer, é ficarmos todos em casa e que esta pandemia passe o mais rápido possível. Ok, pronto, basicamente também quero agradecer a todos vocês, alguns de vocês muito em cima da hora, terem aceito o convite e tenham conseguido vir aqui falar connosco. Para quem nos esteve a acompanhar, muito obrigado, e dizer que no contexto em que estamos da doença, isto muda tudo muito rapidamente, mas o nosso plano em termos de canal é não parar. Nós privilegiamos sempre presencialmente, mas nesta fase não está a ser possível. E o nosso plano para esta semana é, ainda esta semana, tentar fazer, se calhar à mesma hora amanhã, uma coisa deste género, mas com o pessoal de modalidades extra-futebol, porque também estão todas paradas. E depois ainda, talvez esta semana, tentar com os patamares mais altos, estamos aí a tentar contactar as pessoas, então vou falar primeira e segunda liga, estamos a tentar contactar as pessoas, vamos ver o que é possível fazer, mas da nossa parte vamos tentar sempre ainda levar mais esta mensagem e que as pessoas fiquem mais elucidadas sobre o que vem aí, eventualmente, em termos competitivos. Pronto, mais uma vez obrigado a todos e agradecer também, mais uma vez, agradecer a todas as pessoas que interagiram connosco no direto. Eu sei que não falei de todas, mas obrigado na mesma. E amanhã cá estaremos connosco. Pronto, pessoal, muito obrigado a toda a gente. E até amanhã, e deixem-se estar em casinha, que é o melhor que vocês fazem. É verdade. Obrigado, abraço. Tchau. Sempre que chegar à casa da avó, antes